Olha aqui, ó. Usa-se sem preposição, como nós vimos lá no exemplo, visualmente falando. Ok, muito bem. Então, nós vamos ao nosso primeirinho exemplo agora, né? E sem nenhum recurso imagético. Aspirava o suave aroma. E aí, nesse caso? Aspirava o. Olha aqui, ó. Né? Como fica chique, até a pronúncia. Para também aí no seu texto não ficar repetitivo, né? Então, isso é aí o estudo da regência que traz esse embelezamento, né? Dá a oportunidade da gente melhorar aí o texto. Próximo exemplo. Aspirou o ar puro da manhã. Como ficaria? Aspirou, né? Aspirou o. E aí nós temos uma segunda opção do verbo aspirar. E agora aqui ele vai reger preposição, porque ele vai ser um VTI. Muito bem. O que é VTI? Verbo transitivo indireto. Olha, beleza. Aí o verbo aspirar no sentido de desejar, ter como ambição. Muito bem. Sonhar, eu quero, eu posso, eu consigo. Exemplo, aspirávamos às melhores condições de vida. Aspirávamos a elas. Isso. Aí no sentido de almejar, de pretender. Exige a preposição a. Exemplo. Esta era a vida a que aspirava. Muito bem. Observe, então, vamos lá ver o que aconteceu nesse exemplo. Como objeto indireto do verbo aspirar não é pessoa, olha só, né? Mas sim uma coisa, não se usam as formas pronominais. Lhe e lhes, não pode. Muito bem. E sim as formas tônicas, que são a ele ou a eles, a ela ou a elas. Ok. Então, olha, interessante aí, quem está fazendo o resumo, já chamaram aí a atenção, fazer um destaque nessa observação. Quando o objeto indireto do verbo aspirar não se relacionar à pessoa, tá? Ou não se relacionar à pessoa, mas se relacionar a coisas, tá? Ele vai utilizar formas tônicas e não vai utilizar formas átonas, correto? Regência do verbo assistir. Assistir é um verbo transitivo direto quando está no sentido de ajudar, prestar assistência e de auxiliar. Muito bem, se ele é um verbo transitivo direto, ele não precisa de complemento. Então, ele não vai ter ajuda com nenhuma preposição. Vamos ao exemplo. As empresas de saúde negaram-se a assistir os idosos. As empresas de saúde, como fica? Negaram-se a assisti-los. Muito bem. Não deram ajuda, não deram assistência. 2. Assistir é verbo transitivo indireto. No caso, aí no sentido de ver, presenciar, estar presente, caber ou pertencer. Pertencer. Olha, perfeito esse exemplo. Nós utilizamos quando nós vamos ao cinema, né? Muito bem. Assistir a um filme. E aí vamos ver isso claramente no exemplo. Assistimos ao documentário, não assistir às últimas sessões. Essa lei assiste ao inquilino, né? Então, o verbo assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar, de estar presente, de caber e pertencer, sempre, tá? Com preposição. Nesse caso, então, nós temos uma única observação aqui, é isso, olha. Sendo ele acompanhado de adjunto adverbial de lugar, aí ele vai ter o que? A preposição em. Tá? Quando ele tiver aí, quando ele vier acompanhado de um adjunto adverbial, você não pode esquecer. E esse adjunto adverbial indicando lugar é a preposição em, tá? Que se faz presente aí. Então, assistimos numa cidade conturbada, assistimos numa conturbada cidade. Professora, mas eu não estou enxergando a preposição em. É porque ela está contraída aí, olha, em mais uma é igual a numa. Ok.
tá? Mas nem sei se dá para ver direito. Regência do verbo atender. Então, atender ou atender ao. Então, é isso aqui que nós vamos ter que chamar aí a atenção. Como fica nesse caso? As duas formas estão corretas. Tanto pode ser dito atender o telefone e atender o cliente, bem como atender ao telefone e atender ao cliente, sendo neste caso facultativo o uso da preposição a. Ok, então beleza. Só o verbo atender aí, você tem aí a prioridade de usar, né, ou não a preposição. E aí vamos ao exemplo. Com preposição, quando indica uma coisa. Sem preposição, quando indica uma pessoa. E aí, aluno, isso aqui, ó, tem que estar no total domínio, tá bom? Quando estiver para fazer a regência com preposição, somente quando indicar uma coisa. Sem preposição é quando ele estiver indicando uma pessoa. E tem vários exemplos. Vamos ver isso agora. Atender a alguma coisa. Vamos lá, Ju, como fica? Atender Primeiro, ao telefone, atender ao pedido, atender ao chamamento, atender à solicitação, atender às chamadas e atender às ordens. Ok, atender a alguém. Atender o cliente, atender o paciente, atender o presidente, atender a criança, atender a coluna e atender a diretora. Ok, então tá. Apesar disso, a gente está vendo aqui um exemplo, né, da regência aí desse verbo, onde a gente pode ou não usar a preposição, conforme foi dito anteriormente. E ainda atender ao, com a preposição. Como fica? Quando ele é um verbo transitivo indireto, tá? Aí a preposição vai ligar ao verbo, ao seu complemento. Então, nós temos a preposição, e no caso em evidência, é ao. Lembrando só, né? Como a gente constrói essa preposição, Juliana? É a contração, né? A preposição a mais o artigo definido o. Muito bem. Então, nós temos exemplo aqui ao lado. Ó, acompanhe com a gente aqui agora. Você pode atender, por favor, o telefone? Não, né? Você pode, por favor, atender ao telefone? Ainda não sei se vou atender ao seu pedido. O médico se recusou a atender ao paciente. O aluno não atendeu a ordem, que é o exemplo de baixo. Muito bem. Neste último, né, estamos aqui explicando. Atender a. Antes de substantivo feminino, né, que é atender ao senhor ou atender à senhora, essa contração aí da preposição, ela vai ser sempre presente, ok? Agora o verbo chamar. O verbo chamar pode assumir diferentes sentidos, que determinam o tipo de regência que ele pode apresentar. Então, nós temos o nosso primeiro exemplo. Ela chamou pelo professor quando estava com dúvida. Nessa frase, o verbo chamar é o quê? Transitivo indireto. No caso, porque tem sentido de recorrer, né? Então, ela chamou o professor, ela recorreu ao professor. Então, por isso, esse recorrer aí é um objeto indireto. Vamos aos exemplos abaixo. Número 1. Ele disse que chamaria a polícia para a proteção dos torcedores. 2. A professora chamou-lhe de inteligente. As orações apresentam o mesmo verbo, com significados diferentes. E, por isso, pedem complementos também diferentes. Número 1. O verbo chamar é verbo transitivo direto, porque ele tem o sentido de convocar, de mandar vir e necessita de um objeto direto que lhe complemente um objeto sem auxílio de preposição. Muito bem. O 2. O verbo é transitivo indireto. Aqui ele já possui o significado de qualificar e necessita de um objeto indireto e um predicativo para complementar seu sentido. Por isso a presença do lhe aí, né? A professora chamou-lhe.
de inteligente. Vamos fazer assim, o 2 com 2 e 1 com 1, ok? Diante dessas análises, podemos inferir que o contexto no qual se insere determinará a regência do verbo chamar. Mais uma vez, colocando em evidência aqui que regência verbal, regência nominal, né, vai levar aí como critério o contexto. Letra A. Quando o verbo chamar possui o sentido de fazer vir, de convocar, ele é transitivo direto, sem preposição, e usa-se com objeto direto. Muito bem. Tocou a campainha chamando o síndico. Olha aí, só a presença do artigo, nada de preposição. Muito bem. Letra B. Quando o verbo chamar possui o sentido de invocar, ele é transitivo indireto e ele pede o objeto indireto, encabeçado pela preposição por. Tá. Chamaram pelo diretor. Olha aí, a contração, né? Por ele. Muito bem. Letra C. Quando o verbo chamar possui o sentido de qualificar, apelar, dar nome, constrói-se com objeto direto mais predicativo. Exemplo. Chamei-o mentiroso. Com objeto direto mais predicativo precedido da preposição de. Chamaram-na. Olha lá, o de florzinha. Com objeto indireto mais um predicativo. Não lhe chamam? Mariquinha. Mariquinha, ô Senhor. Não, com objeto indireto mais o predicativo. Aí acompanhado da preposição de. A professora chamou-lhe de inteligente. Ok. Outros verbos em suas regências, como, por exemplo, chegar, né? De sentido de ir, deve ser introduzida o quê? Com a preposição a. E não pela preposição em. Aí eu vou até colocar aqui um X que não pode, tá? E todo mundo fala, vou no dentista, que é o em mais o. O que que nós falamos? Vou ao dentista. Vou ao banco. Vou ao banheiro. Pronto. Cheguei a Belo Horizonte. Muito bem. E o verbo querer, como fica? No sentido de desejar, usa-se sem preposição. Mais uma vez, vou fazer um X que não pode. Quero viajar hoje. Que seria desejo viajar hoje sem preposição. Letra B, no sentido de estimar, de ter afeto, usa-se com preposição a. Quero muito aos meus amigos. Estimo muito aos meus amigos. Embora esse termo estimar, né, quase a gente não usa. E aí, vamos lá, então, um pouquinho, treination, né? Eba! Chegou a hora. Responda rapidamente aí, vamos ver como é que fica o verbo visar, né? Quem aí já usou esse verbo, fica aperreado na hora de estar fazendo a regência. Usa-se sem preposição ou com preposição? Juliana, como é que estamos aí? Olha só, chegou alguma coisa da indagação da primeira aula, vou deixar o aluno respirar.